A Grande Depressão dos anos de 1930 tornou claro que os mercados eram incapazes de assegurar a estabilidade econômica e o pleno emprego. Nesse contexto, surgiu o Estado Social Democrático, definido pela intervenção deliberada do Estado no mercado e pela garantia dos direitos universais à saúde, à educação básica, a uma renda mínima e a condições justas de emprego. Apesar de essas características já estarem presentes no New Deal de Roosevelt, somente após a Segunda Guerra Mundial esse novo regime político e econômico tornou-se dominante entre os países desenvolvidos, sendo um produto da crescente capacidade política da classe trabalhadora e, em particular, das classes médias. Dessa forma, a democracia liberal converteu-se em democracia social ou pluralista, cujas características centrais ou inovadoras são a negociação entre inúmeros grupos de interesse e o novo papel da opinião pública. A preocupação com a proteção dos direitos sociais e, mais amplamente, dos direitos humanos, marcou a transição do Estado liberal para o Estado social-democrático e da democracia liberal para a democracia social. É por isso que, quando se comparam os países europeus onde a transição para o Estado social-democrático foi completada, com os Estados Unidos, que foi incapaz de completá-la, observa-se que a distribuição da renda é mais justa e os direitos sociais são mais bem assegurados naqueles países do que neste último. Essa é apenas uma das diferenças que começam a aparecer entre os países capitalistas com o surgimento do Estado Social Democrático. Desde meados do século XX, é possível distinguir 4 formas relevantes de capitalismo moderno a partir do grau de intervenção do Estado no mercado e o grau de proteção do Estado aos direitos sociais. O primeiro, chamado de modelo anglo-saxônico de capitalismo de mercado, é aquele em que o Estado tem o menor papel em complementar o mercado na coordenação da economia. Embora inclua apenas países em altas rendas per capita, a proteção social é limitada. O segundo é o modelo social europeu, que caracteriza-se por um Estado mais ativo e por uma ampla garantia dos direitos sociais. O modelo desenvolvimentista asiático, por sua vez, é definido por um Estado ainda mais ativo, desenvolvimentista na complementação da coordenação de mercado da economia, mas que oferece proteção social limitada, que deve ser prestada pelas famílias e pelas empresas comerciais. Finalmente, o modelo latino-americano é misto, porque começou como desenvolvimentista, mas, ao contrário do que aconteceu nos países asiáticos, desmantelou substancialmente seu estado desenvolvimentista durante a onda neoliberal dos anos de 1980 e 1990. Está comprometido com os direitos sociais, mas não dispõe dos meios necessários para fornecer proteção social efetiva. Entre os anos 1930 e 1970, o Estado Social Democrático teve êxito na promoção do crescimento econômico, acompanhado de justiça social nos países desenvolvidos. Porém, 3 processos históricos distintos, embora relacionados, a onda ideológica neoliberal, a crise fiscal do Estado e a globalização, levaram-no a uma crise, que abriu caminho para a transição para o Estado Social Liberal. Além disso, o crescimento explosivo do Estado mostrou-se como uma consequência inevitável devido às novas áreas em que o Estado começou a se envolver, sem ter realizado uma reforma, o que acabou levando ao seu sufocamento por uma grande e disfuncional burocracia estatal. O surgimento dessa nova burocracia foi tão evidente que o tipo correspondente de Estado foi chamado de desenvolvimentista. Os sintomas dessa reversão de um longo ciclo de expansão do Estado Social Democrático foram a suspensão da conversibilidade do dólar em 1971 e o primeiro choque do petróleo em 1973. Esses eventos culminaram na chamada crise de 1980, uma crise do Estado, diferente da crise que levou à sua ascensão, caracterizada por ser uma crise de mercado. A causa principal desse colapso foi que os Estados social-democráticos deixaram de ser um fator de promoção do desenvolvimento, colocando-se como um obstáculo a ele, na medida em que cresceram demais e foram controlados por interesses privados. Como observa Ruth Cardoso, os direitos dos cidadãos não surgiram no vácuo. Eles têm uma história,
e se refere a um conceito preciso. Assim, poder, riqueza e graça divina foram centrais no Estado absoluto. No Estado liberal, as liberdades civis e a segurança foram encaradas como os dois principais bens sociais. No Estado liberal democrático, acrescentou-se a igualdade política como um bem social importante. Já com o Estado social democrático, a proteção social por meio da assistência à saúde, da educação básica gratuita, dos mecanismos de renda mínima e da seguridade social foram acrescentados à lista, à medida que a igualdade de oportunidades conquistou uma posição central entre os valores sociais.